Agora falando de Vasco, gente, pega o Fortaleza no sábado, o jogo para tentar sair da zona de rebaixamento. É o segundo sob o comando do Fernando Diniz, né? A apresentação oficial do Diniz está rolando agora. A gente vai ouvir agora um pouquinho do que ele já falou. É muito trabalho. Eu acho que futebol, para mim, é onde eu imprimo os meus conceitos da vida. Tem que ter vida no futebol. Então é muita repetição de treinamento, comprometimento dos jogadores. E uma coisa que também me fez vir para o Vasco é que eu percebo que é um time que trabalha. Eu nunca vi má vontade nos jogos do Vasco quando eu assistia. Faltavam outras coisas. E para o negócio andar e dar certo, a capacidade de trabalhar e de entrega é um dos fatores fundamentais para que o meu trabalho consiga acontecer. Isso aí, boa sorte para o Fernando Diniz. Você viu ele recebendo ali a camisa 10 do Vasco e tudo mais. Que melhore o clima por lá, né? Boa tarde para você, ó a camisa aí. Boa tarde, até amanhã, gente. Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui nesta quinta-feira. Ótimo dia pra você. Chega deixando o seu like, aquele... E aí, tá tudo bem, meu garoto? É isso, então tudo bem. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Comenta a tua expectativa para o jogo com Fortaleza, sábado em São Januário, na volta aos Jogos do Rio de Janeiro. A gente vai falar sobre a sequência também. Decisão na Justiça, será? Dia 28 já tem uma audiência marcada, 777 de um lado, Vasco do outro. Vamos explicar o que vem por aí. Então, vambora, se inscreve no canal, dá aquela moral para o canal que mais cresce no YouTube e que você tem muita participação sim. Já começo dando essa informação do desembargador César Cury, da 20ª Câmara de Direito Privado. Ele marcou para o próximo dia 28, 13h, o julgamento do recurso que a 777 Carioca pede em relação à liminar que o Vasco obteve no ano passado. Esse julgamento era para ter ocorrido no mês passado, mas o desembargador tinha que tirar obrigatoriamente férias no tribunal e por isso a data foi remarcada. Então, no próximo dia 28, é uma data importante, porque alguns detalhes do dia a dia estão travados. O Pedrinho, por exemplo, hoje, como sócio que comanda a operação, ele não pode fazer alguns movimentos, porque ele não tem legitimidade para fazê-lo, porque está sob uma liminar, né? Legitimidade tem, só para que você possa entender. Ele não tem plenos poderes. Então, com esse julgamento da liminar, e óbvio que quem for derrotado e se sentir prejudicado vai buscar uma nova instância, mas assim, o Pedrinho espera que o Vasco consiga destravar para a sequência da temporada. Vamos aguardar, porque alguns movimentos precisam ser feitos e esse destravamento na justiça, comprovações de irregularidades, de gestão temerária, enfim, seguem também lá na Fundação Getúlio Vargas. Então é mais um capítulo nessa novela envolvendo Vasco e 777. Bom, ontem pelo Brasileiro Sub-20, o Vasco deu um passeio, sapecou o Fortaleza, tomara que seja um sinal para sábado, né? 4-2, 2 gols do Léo Jacó, 2 do GB também. O Vasco fez uma grande atuação e mais um grande resultado. Na base o Vasco vem vindo muito bem, num trabalho comandado também pelo Léo Matos. Trabalho do qual o Felipe deve cada vez mais fazer parte, né? Principalmente, e há um entendimento interno de que essa transição base profissional, ele pode ter uma melhor característica, um melhor desempenho. E que assim seja. Bom, sábado, São Januário, 18h30, o torcedor está naquela expectativa, é o reencontro com o time já não joga no Rio de Janeiro há mais de um mês, tinha aquele jogo com o Palmeiras no início desse mês, mas a diretoria teve que aceitar o pedido do comprador e levou para Brasília, depois pegou o avião, né? Foi jogar na Venezuela, foi jogar em Salvador e agora na Argentina, volta ao Rio de Janeiro. Vai ter uma sequência de decisões. Vocês viram aí na nossa thumb, quando eu chamei a atenção para 6 finais, exatamente. Sábado, Fortaleza, São Januário. Dia 20 é o jogo com o Operário, é o jogo da volta da Copa do Brasil. No outro fim de semana, no dia 24, é o clássico com o Fluminense. No 27, no dia 27, daqui a 2 semanas, é o jogo com o Melgar. Vamos só pontuar isso aqui antes de eu seguir. Jogo com o Operário, na ida foi empate. Qualquer outro empate, pênalti. Avançar significa botar mais 3,5 milhões de reais no bolso.
e chegar à fase oitavas de final. O Vasco tem obrigação sim de jogar bem, passar bem pelo Operário, que é o time que está na segunda divisão. Em relação ao Melgar, uma vitória simples, o Vasco só depende dele, o Vasco vai ao play-off da Sul-Americana. Nesse momento, seria importante para a autoestima, para o peito estufar, para você voltar a vencer e voltar a ter uma sequência positiva, porque aí o mental sobe e não desce como tem acontecido nos últimos jogos. O Vasco vencendo o Melgar por um placar simples, de 1-0, vai ao play-off. O que é o play-off? Para você que ainda não está ligado, é o segundo colocado da Sul-Americana encarando o terceiro colocado que vem da Libertadores. E aí tem vários times que podem cair ali. Vai rolar um sorteio e aí 2 jogos e de volta para definir quem vai às oitavas. O primeiro de cada grupo já avança para as oitavas de final. Mas, Fábio, o Vasco tem time para jogar 3 competições? Não. Mas nesse momento, nessa fase das competições, é de suma importância avançar. Pô, mas parece uma incoerência, Fábio. Se você fala que o Vasco não tem um elenco para jogar 3 competições, você vai torcer para avançar nas 2 e recuperar no Brasileiro? Sim. Porque isso dá um gás lá na frente, quando voltar do Mundial de Clubes, e dá uma plata. Tem a parte financeira, cara. Não dá para brincar, não. Futebol tá muito caro. Então, assim, avançar para chegar nas oitavas, beleza. Avançar para chegar nas oitavas da Sul-Americana, beleza. Depois a gente vai ver o que vai acontecer. Dá prioridade ao brasileiro, porque nesse momento a gente está na zona de rebaixamento, tem que vencer o Fortaleza em casa, tem que ter um bom resultado contra o Fluminense. Não são jogos fáceis, não, muito difíceis. Os times estão na parte alta da tabela. Depois do Melgar, né? Então, voltando, Fortaleza, Operário, Fluminense, Melgar, Red Bull, Bragantino. E todos os jogos com um intervalo de 3, 4 dias. Do Bragantino, 31 de maio, fecha o mês de maio, até o jogo com o São Paulo, dia 12 de junho, é o maior tempo que o Fernando Diniz vai ter para comandar e implementar realmente as suas ideias. Na terça-feira, lá na Argentina, na Fortaleza, foram ideias iniciais ainda e tal, conceitos passados. Sábado contra o Fortaleza, alguns outros conceitos, e assim vai um crescimento, até que no meio do ano, para preparação física, que está um horror do Vasco da Gama, para melhorar, condição mental de alguns jogadores, condição técnica. Aliás, o Fernando Diniz vai ser apresentado hoje oficialmente, hein, torcedor? A partir de 12h30, nós estaremos lá no CT Moacir Barbosa, contando tudo para você, torcedor vascaíno. Em relação ao jogo ainda de terça-feira, eu estava vendo o lance do gol. Cara, assim, o lance do Piton para mim foi muito claro, chamei atenção na transmissão, ele sai para fazer a linha de impedimento com o Luiz Gustavo ainda muito atrás dele, ele não observou o posicionamento do Luiz Gustavo, e não pode fazer isso. E o João Vitor, que vai dar o bote lá no meio-campo, no início da jogada, perde o bote, o que é normal, não sei porque tanto o João Vitor vai lá no meio-campo da bote, ele ultrapassa os volantes. Ele, quando volta correndo, pô, olha a diferença do primeiro tempo que fez o Luiz Gustavo salvando aquela bola que o Marcelino passa por ele, pelo Léo Jardim, ele recupera e salva. O João Vitor vem num trotezinho maroto. Sabe quando você tá dando aquele trotezinho na esteira só para dizer que tá ali e tal? E aí, quando ele percebeu que a bola cruzou toda a área e ia parar no cara onde ele deveria estar, ele tentou acelerar. Não pode. Não pode. O Lucas Piton e o João Vitor têm que ser chamados a atenção nesse lance. Olha só, olha o posicionamento. Por que você adiantou? É porque eu queria fazer a linha de impedimento. Mas você tem que olhar para trás. Você não joga sozinho. Futebol é um esporte coletivo. João, por que você foi dar o bote lá em cima? Porque eu queria surpreender para roubar a bola. Tá, e você perdeu. E por que demorou a voltar? Não pode. O Vasco tem que saber correr para trás mais rápido. Não pode depender apenas do jovem Luiz Gustavo, que eu tenho gostado, hein? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. O Vasco da Gama, que segue em busca de reforços para qualificar o elenco comandado por Fernando Diniz, fez contato recente com o meio-campista Alan, atualmente no Botafogo. O jogador, revelado pelas divisões de base de São Januário, foi sondado visando um possível retorno ao clube onde iniciou sua carreira. Alan, campeão da Copa do Brasil pelo Vasco em 2011, não vem recebendo muitas oportunidades no Botafogo. Desde sua chegada ao clube alvinegro, o meia permanece como opção no banco de reservas, sem conseguir conquistar um espaço entre os titulares da equipe. Diante desse cenário, a diretoria cruzmaltina viu em Alan uma alternativa viável no mercado para reforçar o setor de meio-campo. A sondagem, no entanto, não avançou.
O jogador afirmou estar feliz no Botafogo e descartou uma mudança neste momento da temporada. Com a negativa, a cúpula vascaína continuará monitorando o mercado em busca de novas opções para atender às demandas de Fernando Diniz, que espera por reforços para dar sequência à temporada. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O volante Alan teria sido um bom reforço para o Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Gigante da Colina.